Olá, senhoras e senhores. Utilizando algumas imagens dos livros dos senhores, eu estarei explicando sobre a segunda lei de Mendel, que é a lei que fala sobre a segregação independente dos fatores. A gente já viu quem são esses fatores, que são os genes, e vamos analisar aqui como que ocorre a segunda lei de Mendel. Primeiro, o que Mendel faz de diferente aqui desse experimento para o primeiro experimento que ele faz lá na primeira lei, é que na primeira lei ele analisa características separadas. Por exemplo, lá ele escolheu só a cor da ervilha. Aqui na segunda lei, nesse segundo experimento aqui, ele vai escolher duas características. Como essas características são passadas ao mesmo tempo? Ele escolheu a cor da semente e a textura da semente. Cor amarela ou verde, textura lisa ou rugosa. Como a gente já viu, senhores, quando eu faço, ele pegou essas duas plantas aqui puras, esses dois pés de ervilhas puros, que a gente chama de homozigotas, né? Cruzou e nasceu plantas heterozigotas, todas que produziam sementes amarelas e lisas. Se eu fosse fazer o genótipo aqui, ó, seria bem simples. Amarelo, a gente já sabe que é condicionada por um alelo dominante. E aí eu vou botar aqui, senhores, eu vou escolher como está no livro. Vamos botar aqui a letra Vzão. Vzão determina amarelo, então essa planta aqui que produz sementes amarelas, ela é Vzão. Ela produz sementes lisas, e como a gente vê aqui, ó, quando eu faço o cruzamento, todas saem lisas. Então quer dizer que o liso também, o alelo que determina a condição lisa também é dominante. Então eu vou botar aqui, ó, Vzão para cor. Esse é o genótipo para cor. Então Vzão é amarelo, determina amarelo, então vai ser da cor amarelo. Ela saiu também lisa, então quer dizer que ela também é Rzão. Rzão aqui, ó, vai determinar liso. Rzinho, rugoso. Mesma coisa vale lá pro V. Vzão determina amarelo, Vzinho determina verde. E da cor a gente já viu na primeira lei. Quando eu faço esse cruzamento, então, com essas duas plantas, eu vou ter, na geração F1, todos os descendentes produzirão sementes amarelas lisas. Qual é o genótipo aqui desse outro? Então, a gente sabe que o genótipo dele é Vzinho, porque ele é verde, a gente sabe que é recessivo, né? Rzinho, porque é rugoso, a gente sabe que o rugoso é recessivo. Feito o cruzamento, como que a gente explica que todas da geração F1 saíram amarelas e lisas? É simples. A gente viu lá na primeira lei de Mendel que esses pares, eles se separam na hora da produção dos gametas. Então, quais gametas essa planta aqui produz? Ó, separa o primeiro par. Então, gameta com V, separa o segundo par aqui e gameta com Rzão. Esses são os tipos de gametas que essa planta aqui, homozigota dominante, produz. E a homozigota recessiva? Separa o primeiro par, produz gameta com Vzinho. Separa o segundo par, produz gameta também com Rzinho. Na hora que esse gameta fecundar este gameta, eu tenho uma planta. Qual é o genótipo dessa planta aqui, senhores? Vzão, Vzinho, correto? Vzão que recebeu de amarelo, Vzinho que recebeu da verde. Rzão, que recebeu da lisa. Rzinho, que recebeu da rugosa. Então, eu tenho uma planta diheterozigota. Ela é heterozigota para cor e heterozigota para textura. Beleza? Quando eu realizar a autofecundação dessa planta, que é duplamente heterozigota, diheterozigota ou dihíbrida também pode ser chamada, eu vou ter essa proporção. E aí, como eu já havia dito aos senhores, que na segunda lei de Mendel, o quadrinho de pinelho vai ficar maior. Então, eu vou fazer um videozinho aqui só para ver como ocorre esse cruzamento aqui, ó. Beleza? Como a gente encontrou esses resultados aqui, fazendo a autofecundação dessa descendente aqui da geração F1. Aguardem aí, senhores. Até mais. Então, senhores, continuando aqui,
vamos fazer a autofecundação dessa planta aqui, da geração F1, né? Que é descendente dessas duas plantas homozigotas, a dominante e a homozigota recessiva. Como a gente já viu aqui, ó, Vzão, vou tentar fazer aqui, Vzão determina a cor amarela. Vzinho determina a cor verde. Eu não estou inventando isso, senhores. A gente fez o cruzamento, ó. Fiz o cruzamento e todos os descendentes produziam sementes de cor amarela. Então quer dizer que o alelo que condiciona a cor amarela é dominante em relação ao recessivo. E Rzão determina a textura da semente lisa. Rzinho determina que seja a textura rugosa. Beleza. A gente viu isso aqui, então, eu escrevi lá. E aí, a gente encontrou o genótipo da geração F1. Qual era o genótipo da geração F1? Era Vzão. Ela era uma dihíbrida, né? Duplamente heterozigota. Vzão, Vzinho. Rzão. Rzinho. Era esse o genótipo. Aí a gente fala que ele faz uma autofecundação, ou seja, cruza ela com ela mesma. Então, se ela tem esse genótipo, ela vai ser cruzada. Vou cobrir aqui. Vai ser cruzada com o mesmo genótipo, que é o que? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Senhores, o quadrinho de Piney vai ficar bem maior, como eu havia dito aos senhores. Eu vou ter bem mais do que um jogo da velha, tá ok? Só um instantinho aqui para me fazer esse quadro. Então, senhores, fiz a autofecundação aqui, ó. Encontrei o genótipo da planta, a gente já viu, né? Depois do cruzamento lá, encontrei esse genótipo. Fiz a autofecundação, que é o que? Cruzei ela com ela mesma. Para isso, a gente vai saber, primeiro eu tenho que saber quais gametas essa planta produz. Quais as combinações de gameta. Para saber os gametas, eu recomendo que vocês estejam usando o chamado diagrama ramificado. O que é que eu faço, senhores? Olha só qual era o genótipo, ó. O genótipo era esse. Então eu peguei Vzão e Vzinho e separei aqui, ó. E aí fiz essa ramificação com os alelos do gene R, ó. Rzão, Rzinho. Aqui eu fiz. Então produzi esse tipo de gameta. Gametas com esse gene, com esses alelos. Gameta com esses alelos. E gametas com esses alelos. Aí a gente já sabe onde põe os gametas, né? Põe os gametas aqui. Então, ó, botei os gametas aqui. Quais são os gametas que esse indivíduo faz? Quais são os gametas que esse indivíduo faz? Não é o mesmo aqui, ó. Você faz o diagrama ramificado. Opa, foca. Fazendo o diagrama ramificado, eu consigo, então, obter os gametas. Quais alelos vão para quais gametas. E aí, a gente vai botar os gametas desse indivíduo nesse lado aqui. Então, senhores, como os gametas produzidos por esse genótipo aqui são os mesmos produzidos por esse, então só botei aqui, ó, os mesmos gametas. Feito isso, vocês já sabem como fazer, né? A gente só vai fazer as fecundações, ó. Se esse gameta fecundar esse, eu tenho um Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Qual seria o fenótipo que esse genótipo aqui caracteriza? Vzão, cor amarela, Rzão, lisa. E aí vai fazendo com todos os cruzamentos, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Vamos para esse aqui, ó. Qual fenótipo esse aqui daria, ó? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Sairia da cor amarela, né? Vzão é dominante, liso. Outro genótipo aqui que eu acho que é interessante a gente tá vendo. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Vou abrir um pouquinho. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Então seria de que cor aqui? Cor amarela, né? E a textura da semente seria rugosa, que é Rzinho, Rzinho. Aqui um díbrido igual que a gente fez os cruzamentos. E vocês veriam que só haveria uma possibilidade em 16, ó, de sair da cor
verde e da textura rugosa. Se vocês contarem aqui, ó, os genótipos e os fenótipos, vocês vão encontrar essa mesma proporção aqui, ó. 9 em 16 amarelas e lisas, 3 verdes e lisas, 3 amarelas e rugosas e uma em 16 verde e rugosa. Então é isso, senhores. Estarei à disposição para qualquer esclarecimento. No mais, bons estudos.